E aí, vamos ler juntos? Discipulado começa com Contemplação, Samuel Whitefield, capítulo 6, o comando deleite. Quando achamos Jesus belo, teremos profundo deleite nele. Conhecendo o poder da beleza e do prazer, Deus nos deu o mandamento de nos deleitarmos nele. Salmo 37,4 diz: deleite-se no Senhor. A Bíblia repetidamente nos ordena ter prazer em Deus, o que significa que o deleite não é opcional. Ainda assim, pode ser um dos mandamentos mais negligenciados. A ironia dessa ordem é que não podemos cumpri-la fazendo coisas. Só podemos cumprir o mandamento quando desfrutamos profundamente do Senhor. Deus não quer simplesmente que nos submetamos a Ele, mas quer que o desfrutemos. Não podemos agradar a Deus se não o desfrutarmos. Existem várias razões pelas quais as pessoas tentam obedecer a Deus ou procurá-lo, mas Deus está procurando um povo que o desfrute. Ele quer pessoas que encontrem prazer nele, assim como ele encontra prazer intenso em seu povo. O discipulado deve produzir deleite. Muitas pessoas são gratas a Deus pelo que ele fez por elas, mas não se deleitam nele. Eu, por exemplo, sou extremamente grato às pessoas que recolhem meu lixo todas as semanas. No entanto, não me deleito nelas. Na verdade, eu nem as conheço. Minha gratidão por esses trabalhadores é muito real e sincera, mas não é um deleite. Planejamos a igreja de modo que ela leve as pessoas a encontrarem prazer em Deus? Ajudamos as pessoas a se deleitarem no Senhor ou apenas o servimos? Deleite sem condenação. Não devemos permitir que o mandamento de deleitar-se em Deus alimente a condenação. Esta pode produzir obediência, mas não pode produzir prazer genuíno. Se você luta para desfrutar de Deus, não deve ler este mandamento e pensar: bem, não apenas não obedeço a Deus perfeitamente, mas agora também tenho que me deleitar nele ou ele não está satisfeito comigo. Se você nasceu de novo, Deus tem prazer em você pelo que Jesus fez, não pelo que você fez. No mandamento de deleitar-se, você deve ouvir o anseio de Deus por um relacionamento real, em que realmente o desfrute. O prazer genuíno não é algo que você se obriga a fazer, ao contrário, é profundamente prazeroso, é satisfatório, é emocionante, é agradável. A única maneira de cumprir a ordenação é chegar a um lugar onde desfrutamos profundamente de Deus. Então, esse mandamento é nos dado para nosso prazer e alegria. O mandamento de desfrutar de Deus é o mais repetido na Bíblia. Ao longo da Bíblia, Deus descreve repetida e apaixonadamente sua dor sobre as pessoas que o servem, mas nunca entram em alegria. Em Deuteronômio 28, 46 e 47, na Nova Versão Internacional, diz: essas maldições serão um sinal e um prodígio para você e para os seus descendentes para sempre, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus. Em Isaías 51, verso 1 e 2 também diz: venham todos os que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é bom e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias 2, 12 e 13. Você pode servir a Deus e obedecer-lhe, mas ele não estará contente até que realmente o desfrute. O Senhor quer que o desejo de prazer que Ele lhe deu seja plenamente satisfeito
no único lugar que pode estar, nele. Se você ainda não o desfruta, não tema, nem se assuste. Nascemos em um mundo caído, onde naturalmente não nos deleitamos nele, mas ele nos seguiu com alegria. O relacionamento de Deus com você é baseado no desejo dele, não no seu desempenho, e é assegurado pelo sangue do Filho, não pela sua bondade intrínseca. Se você não se deleita em Deus, não desista. Abraça o discipulado. À medida que você se envolver ativamente nesse processo, Deus o transformará e remodelará seus apetites para que você se deleite nele. A ordem de Deus para se deleitar nele não é outra destinada a expor como você está aquém dos requisitos de Deus. É um convite a uma vida de discipulado para que você comece a experimentar o prazer inigualável de conhecer a Deus. Deleite para a disciplina. Há momentos em que devemos abraçar a disciplina, mesmo quando não sentimos prazer, mas a beleza de Deus e nosso deleite nela nos dão combustível para as disciplinas espirituais. Estas são práticas que nos posicionam melhor para contemplar a Deus, deleitar-se nele e tornar-se como ele. Se o desejo de deleitar-se na beleza de Deus não for o combustível de nossas disciplinas espirituais, elas acabarão falhando ou se tornando hábitos vazios. Vivemos em uma época de movimentos, e dois dos maiores de nosso tempo são o movimento de oração e o movimento de adoração. Se essas dinâmicas vão produzir o que Deus deseja, elas devem ser construídas sobre o conceito de deleite na beleza de Deus. Há um mistério da oração. É um trabalho árduo e, não raro, as respostas parecem atrasadas ou vêm de maneiras que não esperamos. Como resultado, as pessoas muitas vezes podem ficar desanimadas e lentamente abandonar seu ritmo de oração se esta for reduzida a petições. A disciplina da oração é valiosa, mas não é suficiente para alimentar um movimento. A oração é muito mais do que avançar a atividade do reino de Deus. O Senhor nos deu essa atividade de presente porque Ele quer se relacionar conosco. Trata-se de uma conversa que nos leva ao encontro da beleza dele. Ainda assim, nós associamos a oração com petições, embora estas sejam um pequeno aspecto daquela. A oração é uma oportunidade de buscar a beleza do Senhor e, como resultado, a oração existe pelo bem da oração. Também temos mais acesso à adoração musical do que qualquer geração na história. E isso é um presente precioso, se nos leva a deleitar-nos em Deus. Quando se torna uma experiência para medicar nossas emoções, a acalmar nossas ansiedades e nos fazer sentir melhor sobre nós mesmos, não falamos mais de adoração, mas de uma terapia musical. A adoração deve nos levar a deleitar-nos em Deus, não em nós mesmos, bem como a abordar nossos problemas mais profundos, contemplando a beleza deles. Adorar deve levar-nos ao deleite em Deus, não à felicidade. Essa é uma emoção passageira e muitas vezes egocêntrica. Já o deleite é a experiência de profundo prazer em uma pessoa. A adoração deve produzir prazer em nossas almas. Expressões modernas de uma antiga idolatria. Uma vez que os humanos são projetados para adorar, eles vão adorar algo ou alguém. Quando não discipulamos as pessoas para contemplar a beleza de Jesus, involuntariamente nós as levamos ao pecado da idolatria. Enquanto tendemos a pensar na idolatria principalmente como adoração a imagens, a maior de todas é a do eu. Quando o evangelho se torna mais focado em nós do que em Jesus, isso nos leva a uma forma de idolatria que é chocantemente aceitável em nossos dias. Considere a advertência de um teólogo sobre o cristianismo egocêntrico. Ele diz: grande parte da igreja hoje, especialmente a parte dela que é evangélica, está cativa dessa idolatria do eu. Esta é uma forma de corrupção muito mais profunda do que a lista de infrações que normalmente surgem
em nossas mentes quando ouvimos a palavra pecado. Estamos tentando afastar os mosquitos dos pequenos pecados, enquanto engolimos o camelo do eu. É uma idolatria tão difundida e espiritualmente debilitante quanto eram muitas das junções com religiões pagãs relatadas a nós no Antigo Testamento. O fato de essa devoção ao eu não parecer ser como aquela antiga devoção a um Deus pagão cega a igreja para a sua própria infidelidade. O resultado final, porém, não é menos devastador, porque o eu não é menos exigente. É um centro organizador tão poderoso quanto qualquer deus ou deusa no mercado. A igreja contemporânea está se prostituindo por esse Deus tão assiduamente quanto os israelitas em seus dias mais sombrios. É batizar como fé o orgulho que nos leva a pensar muito em nós e muito de nós mesmos. Considere a advertência de outro pastor. Ele diz: percebemos como quase exatamente a cultura de Baal e Canaã é reproduzida na cultura da igreja americana? A religião de Baal é sobre o que faz você se sentir bem. A adoração a Baal é uma imersão total no que posso obter dela. E claro, foi um sucesso incrível. Uma maneira de definir a vida espiritual é ficar tão cansado e farto de si mesmo que passa a fazer algo melhor, que é seguir a Jesus. Mas no minuto em que começamos a anunciar a fé em termos de benefícios, estamos apenas exacerbando o problema do eu. Com Cristo você é melhor, mais forte, mais agradável, você desfruta de algum êxtase, mas é apenas mais eu. Em vez disso, queremos deixar as pessoas entediadas consigo mesmas para que possam começar a olhar para Jesus. Essa questão não se limita à cultura da igreja americana. A idolatria do eu é uma tendência natural. Essa idolatria pode até parecer muito espiritual. Outro teólogo diz: todos nós conhecemos um certo tipo de pessoa espiritual. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela ama o Senhor, ela ora e lê a Bíblia o tempo todo, mas ela só pensa nela mesma. Ela não é uma pessoa egoísta, mas ela está sempre no centro de tudo o que está fazendo. Como posso testemunhar melhor? Como posso fazer isso melhor? Como posso cuidar melhor do problema dessa pessoa? Sou o eu disfarçado de uma forma difícil de enxergar, porque a conversa espiritual dela nos desarma. Como evitamos essa idolatria? A resposta é simples. Discipule pessoas para contemplar a beleza de Deus. Uma vez que elas se tornam cativadas pela beleza divina e percebem um valor indescritível do convite para participar da história de Jesus, serão libertadas do seu egocentrismo. Qual imagem? Os seres humanos foram criados para ser a imagem de Deus. Então refletimos naturalmente tudo o que contemplamos e adoramos. Se não o contemplarmos, inevitavelmente refletiremos outra imagem. Mas, por meio da obra do Espírito Santo, podemos cumprir nosso chamado para sermos transformados à imagem de Deus. Assim, ser transformado, metamorfou, pela renovação da vossa mente, em Romanos 12:2, é o possível equivalente de se conformar, simorfos, à imagem do Filho de Deus, em Romanos 8:29. Essa equivalência transparece quando se observa a combinação de renovação e imagem em Colossenses 3:10. Vós revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Assim também, em 2 Coríntios 3:18, afirma que os que querem estar perto do Senhor se assemelharão a Ele, refletindo como um espelho a glória do Senhor, e sendo transformados, metamorfou, de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito Santo. Vale a pena notar que entre os 8 usos de imagem, eikon, em Paulo, apenas 2 ocorrem em Romanos em 1:23 e em 8:29. Isso sugere que a imagem do Filho de Deus
a qual os cristãos estão se conformando em Romanos 8 é a antítese da imagem que a humanidade incrédula pôs no lugar da glória de Deus em Romanos 1. Igualmente, a transferência futura da criação de seu estado de escrava da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus implica, mais uma vez, a corrupção que os seres humanos vivem ao trocarem a glória de Deus em Romanos 1:23 e o futuro resgate daquela glória refletida. Essas combinações únicas de imagem e glória em Romanos 1 e Romanos 8 mostram que este desenvolve a antítese daquele como trampolim para Romanos 12:2. O que se pode deduzir disso é que se alguém não ama a Deus, Romanos 8:28, e consequentemente não está sendo conforme a imagem do seu filho, esse alguém ama outro objeto terreno de culto e, consequente, está se conformando com esta imagem terrena. A resposta à beleza divina. Uma vez que o ser humano busca a beleza e emula aquilo que o fascina, a adoração é fruto do deleite e do discipulado. As missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões. Porque Deus é essencial, não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. Nesta era, temos uma crise de adoração e, portanto, o pecado humano fundamental na Bíblia é a idolatria. Esta é mais do que adorar objetos físicos, é adorar qualquer coisa que não foi feita para ser adorada. A turbulência que experimentamos neste tempo é o efeito contínuo da adoração mal direcionada. Os humanos foram feitos para adorar, e eles adoram todo tipo de coisa, mesmo que não reconheçam isso como adoração. Por exemplo, a obsessão por celebridades e por outras pessoas poderosas ou talentosas é uma espécie de adoração. A idolatria a atletas talentosos e a extrema devoção aos esportes também o são. Quando as pessoas não estão fascinadas por Deus, elas adoram todo tipo de coisas. Existem diferentes graus e expressões de adoração, mas o afeto, a devoção e a alegria associado a pessoas, equipes, eventos e movimentos são de fato adoração. Ao longo da Bíblia, Deus ordena a adoração, o que leva alguns a acusá-lo de ser arrogante e egoísta. Aqueles que acusam Deus de arrogância e orgulho por causa de seus repetidos mandamentos, entretanto, não entendem quem Ele é ou como funciona o coração humano. O mais gentil comando. Deus é frequentemente criticado por exigir adoração, mas, na realidade, a ordem de Deus para adorar é a ordem mais bondosa que Ele pode dar. Existem várias razões pelas quais os mandamentos de adorar demonstram a afeição de Deus por nós. Em primeiro lugar, nós nos tornaremos semelhantes àquilo que adoramos. A adoração leva à imitação, e os profissionais de marketing talvez saibam disso melhor do que ninguém. Como resultado, eles constantemente fazem celebridades e atletas endossarem produtos, sabendo que os compraremos porque os famosos os usam. Podemos não precisar do que é vendido, e as celebridades podem não estar qualificadas para uma avaliação justa, mas isso é irrelevante, porque queremos nos tornar como os objetos de nossa adoração. Por exemplo, as empresas de calçado pagarão milhões de dólares para que uma pessoa famosa use seus sapatos, porque inúmeras pessoas comprarão se o atleta que eles idolatram a usar. O calçado realmente não fará nada pelos compradores, que não se tornarão melhores esportistas, de repente porque usam o mesmo sapato que uma estrela do esporte. No entanto, marqueteiros sabem que a adoração a essas celebridades alimenta a imitação, e que as pessoas compram produtos para imitar um atleta, mesmo que os sapatos não produzam nenhuma transformação real.
Nas sociedades ricas, o consumismo é uma religião e uma forma de adoração. À medida que entramos nas lojas ou compramos online, encontraremos imagens de celebridades e modelos que nos são apresentados como semideuses, pois representam imagens de quase perfeição. São lindas imagens, e como resultado desejamos e somos convidados a imitá-lo por meio das compras. O comprar torna-se um ato de adoração, porque contemplamos objetos de beleza, celebridades ou modelos, e procuramos imitá-lo adquirindo suas roupas, sapatos ou acessórios. Mais uma vez, damos um poder incrível ao objeto da nossa adoração e entregamos milhões de dólares todos os anos na tentativa de imitar pessoas que consideramos bonitas. Se não podemos reconhecer lojas físicas, lojas online e estádios esportivos como arenas de adoração, não entendemos a verdadeira natureza dessa atividade. Adoração produz imitação, e aqueles que adoram pagarão um preço para imitar os que são adorados. Quando Deus nos ordena a adorar, convida-nos a nos tornarmos iguais a eles. Além disso, Ele é o único objeto de adoração que não busca tirar proveito de nossa devoção. Portanto, a adoração é um privilégio profundo que não nos desvaloriza. Isso nos eleva. Em segundo lugar, quando adoramos, damos ao objeto de adoração poder e influência sobre nossas vidas. Mais uma vez, considere a incrível influência que as celebridades e outras pessoas exercem sobre nossas vidas. Nas democracias liberais, quando as eleições são realizadas, os candidatos geralmente recebem apoio de pessoas conhecidas e poderosas. Por exemplo, eles normalmente buscam o endosso de atletas, atores e artistas. Do ponto de vista lógico, isso faz pouco sentido. Por exemplo, um ator é hábil para imitar outra pessoa e um artista sabe como fazer música. Esses talentos são completamente diferentes das habilidades necessárias para liderar um governo. Um líder deve ser hábil para resolver problemas complexos, deve ter uma excelente compreensão do orçamento, deve saber como navegar em grandes organizações e deve gerenciar a burocracia. Em suma, os líderes governamentais precisam ser excelentes administradores, que entendam de contabilidade, envolvam habilidades que não são normalmente associadas a uma celebridade. Embora as celebridades não sejam qualificadas para avaliar os candidatos do governo, seus endossos são valiosos porque nossa adoração a eles lhe dá uma incrível influência sobre nossas vidas. Essa dominação é constantemente manipulada por empresas e campanhas políticas que se aproveitam da nossa adoração para garantir os fins desejados. Deus nos ordena adorar, sabendo que isso dará a Ele uma influência profunda sobre nossa vida. Quando os humanos comandam a adoração, são incrivelmente egoístas. Mas Deus é completamente diferente de nós. Ele é a única pessoa no cosmos que busca naturalmente o bem dos outros, mesmo à custa da sua própria vida. É a única pessoa a quem devemos nos render, porque Ele sempre usará seu poder sobre nós para nosso benefício. Aqueles que criticam a Deus por isso ignoram o fato de que Ele é o único objeto seguro de adoração no universo. Em terceiro lugar, a adoração é intensamente prazerosa. A verdadeira adoração é voluntária e aprazível. As pessoas não são forçadas a adorar celebridades, apenas naturalmente as acham bonitas. Gostam de explorar as vidas desses famosos e tentam imitá-los. Você não precisa coagir os torcedores a adorarem em um estádio esportivo. Eles se reúnem para contemplar a beleza das atletas e vivenciar o prazer do jogo. Ninguém os instruiu a soltar seus gritos de louvor quando seu time marca ponto. Eles naturalmente explodem elogios com um transbordamento emocional de seu deleite pelo que viram. Ninguém precisa implorar para que uma celebridade seja cumprimentada. As pessoas encontram prazer em contemplar um objeto de verdadeira adoração.
Os seres humanos foram feitos com vontades infinitas. Tudo que nos satisfaz dura apenas um breve momento e nunca nos deixa completamente satisfeitos. Os desejos humanos mais básicos, como interações sociais, descanso, comida ou sexo, podem ser satisfatórios em um momento, mas não totalmente. O desejo sempre retornará para mais. Não somos feitos para examinar algo e ficar satisfeitos porque nossa capacidade de prazer é infinita. Não somos máquinas que precisam de manutenção periódica. Somos criaturas emocionais, com uma profunda capacidade de deleite contínuo, impulsionadas a buscar e a desfrutar continuamente de dimensões mais profundas de prazer. Na verdade, as pessoas correm grandes riscos na vida em busca desse sentimento. Elas arriscarão tudo pela promessa de satisfação. O desejo de prazer é uma expressão de um desejo destinado a ser satisfeito em Deus. Fomos feitos para um desejo infinito, e somente um ser infinito pode satisfazer o desejo infinito. A adoração é uma jornada interminável de descoberta, porque a beleza de Deus é inesgotável, e a ordem para adorar é um convite ao prazer. O Senhor criou você para desfrutar de prazeres intensos, e a adoração é o ponto de entrada para o prazer mais profundo que o coração humano pode experimentar. Deleite-se em um homem divino. O coração humano anseia por algo maior do que ele mesmo. A história mostra isso claramente, porque os humanos farão grandes sacrifícios por uma grande causa e um grande sonho. Milhões morreram de bom grado, até com entusiasmo, em campos de batalha, esperando garantir um objetivo que é muito maior do que suas próprias vidas. Em um esforço para encher as igrejas, é comum que elas se concentrem quase inteiramente em nós, enfatizando nosso sucesso, nosso chamado, nossos desejos e nossa felicidade. Jesus é muitas vezes feito como um meio para nosso sucesso e nosso futuro. Esse foco centrado no homem é projetado para atrair pessoas para a igreja, mas na realidade está impedindo que elas encontrem o verdadeiro prazer. Milhões de pessoas ficam entediadas nas igrejas porque tudo o que ouvem está focado nelas, e seus corações realmente anseiam por algo muito maior do que elas mesmas. A adoração bíblica é uma prática espiritual que focaliza o coração humano na pessoa mais bela e chama a atenção para o único que pode encher o coração humano, com um prazer supremo. A beleza de Deus e o prazer que acompanha sua beleza produzem amor verdadeiro e são a motivação bíblica para abraçar disciplina, obediência, lições e abnegação. O amor permite que o coração humano abrace os níveis mais profundos de sacrifício, mas frequentemente tentamos convencer os frequentadores da igreja a servir alguém que ainda não amam. Deus poderia ter feito o mundo de maneira que quisesse, e o fez de forma que quase todos os aspectos de nossa vida, até mesmo as coisas mais normais, tivessem a capacidade de ser prazerosos. Nossos prazeres diários, pequenos e grandes, são reflexos de sua personalidade. São migalhas de pão destinadas a nos atrair para a base do desejo. O Criador gosta de seu povo e encontra nele um incrível prazer. E nós fomos feitos para encontrar nele um prazer correspondente. As pessoas geralmente pensam que o sacrifício é a maior expressão de amor, mas não o é. Elas podem se sacrificar por coisas que acreditam ser certas, mas não necessariamente amar essas coisas. A maior expressão de amor é o deleite. Se Deus é aquele a quem mais amamos e se Ele é a pessoa mais bonita, precisamos nos perguntar: nos deleitamos nele? O deleite é a mais alta expressão de afeição por Deus, e o discipulado bíblico deve levar uma pessoa a se deleitar no Senhor. Se estamos levando as pessoas à obediência, mas não ao deleite, estamos equivocados. É claro que levarmos as pessoas
a deleitarem-se sem obedecer é uma irresponsabilidade. Mas entre os cristãos que amam a Bíblia e a obedecem, obedecer a Bíblia sem deleitar-se em Deus é provavelmente um problema muito mais comum. Discipulados pela adoração para, enfim, adorar. A verdadeira adoração é uma expressão de beleza, desejo e prazer. Esses são os desejos humanos básicos, e Deus nos ordena satisfazê-los plenamente, adorando o único que pode realmente satisfazer nossos anseios. Resumindo, a adoração é fruto do discipulado porque, primeiro, nos leva a nos tornar como Deus, que é o objetivo final do discipulado. Segundo, dá a Deus uma profunda influência sobre nossas vidas. E o discipulado produz um povo que obedece a tudo o que Deus ordena. Terceiro, nos direciona ao prazer infinito de descobrir quem é Deus. E o prazer de contemplar a Deus produzirá naturalmente imitação e obediência. Devemos perceber que a adoração musical desempenha um papel profundo no discipulado. Isso mexe com nossas emoções, nos instrui em teologia, dá-nos uma imagem de Deus e nos move a responder a Ele. Embora o ensino seja importante, a música geralmente nos afeta mais. Se nossa adoração coletiva não estiver alinhada com esses três objetivos, então não é verdadeira adoração e precisamos fazer os ajustes necessários. Cantores, músicos e compositores devem abordar seu ofício como um meio de discipulado, não um meio de entretenimento religioso. Vimos que contemplar alguém belo e ter profundo deleite nele são a base do discipulado, o que levanta uma questão fundamental. Como podemos contemplá-lo? Deus desceu visivelmente no Monte Sinai, e Paulo viu Jesus na estrada de Damasco. No entanto, esses foram eventos muito incomuns. O Senhor ainda se revela de maneira dramática, mas obviamente somos chamados a contemplar como um modo de vida. Vamos descobrir como a Bíblia nos diz para contemplar a glória de Deus. Mas primeiro, precisamos estabelecer mais um fundamento. Precisamos enxergar que a contemplação não se limita à experiência individual e a momentos únicos na história da redenção. Desde o princípio, contemplar tem sido um modelo bíblico para uma comunidade coletiva, e é isso que precisamos descobrir a seguir.